Vamos ao que os apóstolos escreveram. Primeiro, há 3 evangelhos confirmando que Jesus curou no sábado, que Jesus autorizou os seus seguidores a colherem no sábado, o que era expressamente proibido na lei mosaica. E quando questionado, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. E o que há nas cartas dos apóstolos, o que há nos Atos e o que há em Colossenses? Vamos lá dar uma olhada. Em Coríntios, confirma-se que o dia da celebração é o primeiro dia. Em Atos 27, confirma-se que o dia de partir o pão é o primeiro dia. E em Colossenses 2,16 está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, o que Jesus já tinha dito antes. O que te leva para o inferno não é o que entra na sua boca, mas o que sai. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O Shabá está expressamente revogado, que são sombras das coisas futuras, mas que o corpo é Cristo, o principal é Cristo. O Shabá é uma regra ritual, ela é uma regra cerimonial, entre confiar a salvação eterna, entre confiar o destino de minha alma em Ellen White ou apóstolo Paulo. Eu acho mais seguro confiar em apóstolo Paulo. Se apóstolo Paulo for um mentiroso nisso, nós não conhecemos nada de Jesus, porque a quantidade de livros que esse cara escreveu da Bíblia é enorme. E se ele mentiu uma vez, se a Bíblia é falha, então nós nunca soubemos realmente quem era Jesus. Eu duvido que o Deus Criador do Universo acreditaria que seus filhos se curvariam a ele por um livro mentiroso durante 12.000 anos. Se você acha que ele foi corrigido no século passado por Ellen White, vá firme. Muito boa sorte, você vai precisar. Não, é 2.000 anos, porra. Apóstolo Paulo não foi no ano 30, 40, uma porra assim ou não? Vamos lá. Eu trouxe algumas passagens bíblicas comprovando que, primeiro, o sábado ele não foi criado pela lei mosaica, não foi criado para os judeus, e que ele não foi revogado. Vamos começar com Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bom, aí já fica claro que quando o sábado foi abençoado, não existia Israel, não existia Moisés. Portanto, o sábado não foi abençoado e entregue para Israel. E não foi feito por Moisés. Esse sábado foi entregue a toda a humanidade, quando toda essa humanidade era representada por Adão e Eva, que não eram judeus, que não eram israelitas, não eram israelenses. Então, a gente percebe que, inclusive, o sábado, quando foi abençoado por Deus, o homem nem sequer havia pecado. Ora, a Bíblia diz que as leis vieram para o homem, não é, por conta do pecado. Porém, quando o sábado foi instituído por Deus, não existia pecado ainda. Não existia Moisés, não existia Israel. Existia toda a humanidade ali representada por Adão e Eva. Certo? Então, o sábado foi abençoado, entregue a toda a humanidade. Nós vamos ver isso aí ainda em Êxodo 16. Êxodo 16, quando Deus, no episódio do maná, Deus manda o maná, Deus ele vai comprovar ali que antes dos 10 mandamentos, que vai estar lá em Êxodo 20, já o maná já era, o sábado já era para ser respeitado pelos homens. Certo? 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Aí vamos um pouco mais adiante. Vamos para o versículo 20. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Vamos adiantar mais um pouquinho para o versículo 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Vamos um pouco mais adiante. Ao 7º dia saíram alguns, isso já no versículo 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
Vamos adiantar um pouco mais e vamos agora saber quando foram entregues os 10 mandamentos. Aí que já é em Êxodo capítulo 20. Aí vamos direto para o versículo 8, quando vai falar do quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Bom, até aqui nós percebemos que o sábado é muito anterior às leis mosaicas, muito anterior aos 10 mandamentos. E vamos entender que os 10 mandamentos têm grande importância, tendo em vista que de toda aquela lei mosaica, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei, como todos já sabem. Ok? Aí agora eu vou pular, deixa eu olhar aqui, o 31, né? Êxodo 31, deixa eu ver aqui, Êxodo 31. Êxodo 31, do 12, a partir do 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado. Não são os sábados, como 3:8 aponta. É o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Aí eu vou adiantar mais um pouquinho, vou para o 18, pro versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então os 10 mandamentos são tábuas escritas pelo dedo de Deus. E que antes de Deus entregar ela, Deus enfatizou sobre o sábado, óbvio, porque o sábado não foi criado ali. O sábado já vem, como comprovado aqui pela Bíblia, há muito tempo atrás. Dito isso, vamos passar para o último livro do Velho Testamento. E vamos para o último capítulo desse livro. Olha, o último capítulo do último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Versículo 1, hein? Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro, solto de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Ou seja, aquela lei de Deus, Deus manda que naquele grande dia, que é o segundo advento de Cristo, que é justamente o dia final ali do julgamento, previsto em Apocalipse, Deus disse que naquele dia lembrava da lei de Moisés, meu servo. Pronto, aqui a gente encerra a leitura do Velho Testamento, por enquanto, e vamos partir para o Novo Testamento. Vamos saber o que diz Cristo em seu princípio de jornada, em suas pregações iniciais. Vamos saber o que diz Cristo. Vamos lá para Mateus 5, capítulo 5, versículo 17 em diante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um io tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus Cristo, no princípio de seu evangelho, ele deixa claro que não existe qualquer tipo de conflito ou desejo ou intenção de anular aquilo que Deus mandou que os homens obedecessem. Não existe. Certo? Aí nós vamos adiantar um pouco mais. Vamos agora para Mateus 12, capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, o próprio Cristo, é Senhor do sábado. Ora, se o sábado é um dia comum, é um dia que não é para ser guardado, por que o Filho do Homem? Por que Cristo seria Senhor do sábado? Senhor de um dia que não deveria ser guardado. Ressaltando que, em todas as passagens que Cristo é citado no sábado, Cristo está fazendo a obra. Cristo, segundo os estudos, Cristo seria carpinteiro. Porém, em parte alguma da Bíblia, Cristo estaria exercendo a sua profissão de carpinteiro aos sábados. Cristo aos sábados, pelo contrário, toda vez que citou Cristo aos sábados, ele estava fazendo a obra. Curar é fazer a obra. Caminhando com os apóstolos para pregar é fazer a obra. Ou seja, Cristo veio ensinar como guardar o sábado. Por quê? Porque os judeus ainda não tinham entendido, mesmo com os 10 mandamentos. Os judeus não tinham entendido ainda. Mesmo com dezenas de passagens no Velho Testamento, os judeus ainda não tinham entendido. E se os judeus não entenderam, e os judeus deveriam passar para as demais nações como guardava, Cristo deveria vir e ensinar como guardar o sábado.
Vamos continuar. O que é lícito fazer no sábado? Mateus 12, do 9 ao 14. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali, olha o que Jesus foi, para onde Jesus estava? Na sinagoga. Ou seja, Jesus foi para a sinagoga, certo? Aos sábados. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, no sábado é lícito o quê? Fazer o bem. O que é que o cristão deve fazer aos sábados? O bem. Caridade, pregação, cura. Isto é lícito fazer no sábado. Jesus Cristo, em momento nenhum, ele libera ninguém para trabalhar e ganhar dinheiro aos sábados. Em momento algum, Cristo libera. Ok? Vamos continuar mais um pouco. Vamos para Mateus 22. Agora vamos ver qual é a passagem que tanto é utilizada para revogar o sábado, para revogar as leis de Deus. Né? 22. 36 a 40. Alguns intérpretes da lei que estavam próximo de Cristo, onde ele estava, fez a seguinte pergunta a Cristo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em que parte aí Cristo revoga as leis ou os profetas? Em parte alguma. Em momento algum existe a revogação da lei ou dos profetas. Pelo contrário, a pergunta qual o grande mandamento, e Cristo responde qual o grande mandamento, e ele coloca como sendo o primeiro. E ele depois coloca o outro mandamento como sendo o segundo. Mas em momento algum ele diz que acabou, que só são esses dois. E muitos utilizam essa passagem para se eximir, para dizer que a lei foi revogada, mas não está aqui. Vamos andando um pouco mais adiante. Vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas 4, do 14 ao 16. Lucas 4, 14 e 16. Vamos saber o que é que Cristo fazia aos sábados? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificados por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha, qual era o costume de Cristo aos sábados? Ir para a sinagoga. Está aqui, Cristo, todos os sábados, ia para a sinagoga. Cristo guardava os sábados. Mas será que só Cristo guardava os sábados? Vamos caminhar agora um pouco para frente, viu? Vamos saber agora se os apóstolos também guardavam o sábado. Atos dos Apóstolos 13. Primeiro, 14 e 15. Atos dos Apóstolos 13. Primeiro vamos ler os versículos 14 e 15. Vamos lá. Mas eles atravessando, isso aí nós estamos falando de quem? Paulo e seus companheiros. Paulo e os companheiros dele. Certo? Mas eles atravessando de Perge para Antioquia, ou Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ora, no sábado, onde estava Paulo e seus companheiros? Na sinagoga, semelhante a Cristo. Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos para os versículos 42 e 44. 42 e 44. Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ainda assim, Paulo, o que Paulo fazia aos sábados, dentro ou fora de Israel, de Jerusalém, o que eles faziam? Todos os sábados estavam na sinagoga pregando. Paulo era armador de tendas. Ele poderia estar trabalhando aos sábados, principalmente fora de Israel, onde as leis de Israel não pesavam, mas eles estavam na sinagoga pregando, é como cristão hoje e a igreja. Vamos continuar. Paulo, o que Paulo costumava fazer aos sábados? Vamos lá. Lá em Tessalônica, hein? Vamos para Tessalônica. Atos 17, do 1 ao 2. Atos 17, do 1 ao 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica,
onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, o que Paulo fazia aos sábados, novamente, mais um versículo aqui, mais uma passagem bíblica, Paulo, ele debatia acerca da lei de Deus aos sábados. Beleza? Pronto. Vamos agora voltar agora em Malaquias 4, de 1 a 16, por quê? Porque agora nós vamos combinar alguns versículos bíblicos, certo? Alguns versículos bíblicos. Malaquias, vamos retornar agora para o Velho Testamento. Onde ele vai dizer o seguinte aqui, né? Eis que vem um grande dia, certo? E arde como fornalha, todos os soberbos, tal e tal, aí vai dizendo, né? Aí diz o seguinte, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, naquele grande dia, né? Pisareis e os perversos, tal e tal, diz o Senhor, ora, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi Horebe, a saber, estatutos e juízos. Bom, Deus aponta aqui no livro de Malaquias para o grande dia. Eu vou retornar para lembrar novamente. Vamos combinar ele agora com Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12 e 17. 12, versículo 17, viu? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é aquela mulher? Todos sabemos que o dragão é o grande inimigo de Deus e da humanidade. Todos sabemos que a mulher é a igreja de Deus, a primeira, certo? Lá, a primitiva. E quem é o descendente da mulher? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos dar um pulo um pouco mais adiante, no 14, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos um pouco agora, né? Vamos retornar um pouco mais. Agora vamos retornar para Mateus. Mateus 5, 18. E vamos combinar aqui com Apocalipse 21, capítulo 1. Certo? Mateus 5, 18. Mateus 5, 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ora, até que o céu e a terra passem. Grave isso, até que o céu e a terra passem. Vamos agora para Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, aqui Cristo, cá no livro de Mateus no capítulo 5, versículo 18, ele fala até quando a lei vai durar, que até que o céu e a terra passem. E aqui, em Apocalipse, depois de tudo cumprido, quando João anuncia o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, depois de toda a derrota do mal, toda a prisão do mal de Satanás, e etc., aí Cristo vai dizer o seguinte, ele entregou a João, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então aqui não fica dúvida de que a lei não foi revogada. Lei alguma foi revogada. Apenas foram aperfeiçoadas. E o que é que foi aperfeiçoada? A lei de cerimônia. Óbvio que a lei de cerimônia, porque as cerimônias todas apontavam para a vida de Cristo. Cristo veio, certo? E o grande sacrifício foi feito e não se faz necessário mais as cerimônias. Em vez de ter um sacerdote para que todos se confessem para ele, nós todos podemos ser os sacerdotes de nossa casa e podemos falar diretamente com Cristo. E não precisamos mais sacrificar, porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Enquanto a circuncisão também não precisamos mais, porque temos aqui instituído o batismo. O batismo é um aperfeiçoado da circuncisão. Agora vamos avançar um pouquinho e vamos ver sobre uma das coisas que falou 3:8, outra situação que ele fala é o seguinte, é sobre Paulo. E aqui eu vou dizer o seguinte sobre Paulo, sobre algumas palavras de Paulo. Vamos para 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que é que Pedro fala sobre o que diz Paulo, viu? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então veja, toda essa confusão, essas pessoas que pregam a revogação da lei, eles vão puxar o livro de Paulo. Quando Paulo se refere ao não condenar as pessoas. E eles ali não tinham mesmo o papel de condenar ninguém. Óbvio, os judeus de nascimento estavam condenando os gentios por erros, por pecados cometidos.
Então ele chamava a todos, conclamava os judeus a não, os convertidos, a não condenar os novos convertidos. E quando ele fala de sábado, ele fala os sábados, que essas foram vários sábados instituídos pelas leis no decorrer do tempo, lá em Israel. Certo? E aí chamava de sábado o 7º ano, e a 7ª semana, e o 7º mês, e que não era o sábado abençoado por Deus ainda lá no Jardim do Éden. Então tem que tomar cuidado, porque o próprio Pedro aqui ele fala que algumas coisas que Paulo escreve é de difícil entendimento, e já naquela época haviam pessoas deturpando para a própria destruição. Em relação aos doutores da lei, a gente vai voltar aqui para Mateus 23. Mateus 23, que ele também fala sobre doutores, né? Os doutores católicos, né? Mateus 23. Os doutores católicos, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, os doutores da lei, né, eles não são a última palavra em nada, certo? Eles não são a última palavra em nada, certo? Porque eles erram, eles interpretam errados, e eles erram, ok? Então, é isso aí. Em relação ao comer e beber, também tem uma reflexão aqui, ó. Agora eu vou ler Atos 10, 13. 13 a 14. Atos 10, 13 a 14. Ora, se Jesus Cristo liberou para as pessoas comerem tudo que Deus havia proibido, eu creio que mais de uma década depois, mais de 10 anos, mais de 14 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro deveria saber disso. Não é possível que ele não soubesse disso, né? Então vamos ver o que aconteceu com Pedro, quando ele tem uma visão? Vamos lá. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imunda. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido. Ora, 3 vezes a voz mandou que Pedro comesse, e as 3 vezes Pedro rejeitou e não comeu. Agora, suponhamos que Cristo havia lá, que andou com os apóstolos, liberado para comer tudo. E Pedro ainda não sabia, mesmo mais de 14 anos após a morte e a ressurreição de Cristo. E você, mais de 2.000 anos depois da morte de Cristo, de morte e ressurreição de Cristo, você sabe. Eu acho que é difícil, né? Eu acho difícil. Então, toda essa conversa de que Cristo revogou a lei, é mais um engano. É mais um grande engano para fazer com que muitos se percam. Dito isso, eu encerro aqui a minha fala e a posterior vamos para outras polêmicas. Saudações e até a próxima.